Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é sério, mas muitas pessoas não prestam muita atenção nele, que é a coordenação motora. Não fuja do vídeo, porque a coordenação motora do seu filho ou do seu aluno é de vital importância para o desenvolvimento dele. Às vezes a gente ouve uma pessoa adulta falando assim: eu não tenho dom para recortar, ou senão eu não tenho dom para tal coisa, para artesanato, para qualquer coisa que seja assim, eu não tenho dom para jogar futebol. Na verdade, algumas pessoas realmente têm maior facilidade para fazer determinados movimentos, mas é imprescindível que esses movimentos sejam desenvolvidos desde a fase do berçário até quando a criança estiver em séries mais avançadas na escola, no ensino fundamental 1. Nós temos o que a gente chama de janela de oportunidade, que seria um período que a criança tem maior facilidade em desenvolver a coordenação motora, que seria até os 5 anos de idade, mas eu vou retomar esse assunto mais para o final do vídeo, para não ficar tão cansativo para você. A coordenação motora, eu decidi fazer um vídeo sobre, porque o que acontece? Nós temos recebido algumas pessoas que elas procuram materiais no site da minha loja de coordenação motora grossa. E daí isso começou a me preocupar, porque está acontecendo um erro de conceito entre coordenação motora fina e coordenação motora grossa. Então eu vou anotar aqui para vocês, nós temos dois tipos principais, tem uns outros, tá? Mas os principais que a gente vai anotar aqui e ver nesse vídeo são a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Tem uma diferença gigantesca entre elas. E a minha referência para falar de coordenação motora fina e coordenação motora grossa em geral é o meu magistério, eu aprendi isso lá. Não sei te falar qual é o autor, porque a professora chegou na sala de aula, explicou, papum e pronto. A gente já entendeu qual seria a diferença de coordenação motora fina e coordenação motora grossa. Claro que ela deu alguns exemplos na época, lá nos anos 90, né, porque eu fiz magistério, e supostamente os professores deveriam aprender isso no curso de pedagogia, mas vamos lá. Daí depois que essas pessoas começaram a procurar no site da minha loja coordenação motora grossa, e eu comecei a ficar preocupada, eu falei, tem alguma coisa errada, muito errada por aqui. E daí nós descobrimos, com um pouco de pesquisa, que na internet, como vocês sabem, tem muito material mesmo, só que nem todos são de qualidade. Porque como eu trabalho somente com a elaboração de materiais, eu procuro fazer uma pesquisa prévia se eu não conheço o assunto. E eu tenho que ter assim, bastante propriedade do que eu estou colocando ali naquela página. Eu nunca posso fazer uma atividade com um conceito errado para os professores que vão comprar, porque isso pode confundir os professores dos meus clientes. E daí a gente descobriu que tem pessoas que estão fazendo atividades, escrito mesmo no título, coordenação motora grossa, e daí você vai olhar a atividade, é uma atividade de coordenação motora fina. Super grave, né? Então esse vídeo é para tirar todas as dúvidas que você tiver de coordenação motora fina e coordenação motora grossa. E daí eu vou fazer um quiz com vocês durante o vídeo para ver se vocês aprenderam bem o conceito entre os dois. Vou falar uma referência no assunto que eu gosto muito e vou explicar sobre as janelas de oportunidade e por que você tem que incentivar isso na criança durante essa janela de oportunidade. Daí o que acontece? Vamos começar da coordenação motora grossa. Vou explicar para vocês exatamente como eu aprendi na minha sala de aula, ok? A coordenação motora grossa, ela é a coordenação que a criança tem do corpo. Então você usa a coordenação motora grossa quando você vai dar uma amarelinha, quando a criança brinca de bambolê, quando você dá uma atividade que ela vai utilizar o corpo em geral para poder ter desenvolvimento de movimentos. Então isso é a coordenação motora grossa. Quando você usa a coordenação motora fina, é mais específico, é um detalhamento da coordenação motora. Então
Um bebê, por exemplo, quando ele pega, nas primeiras vezes um giz, ele muitas vezes pega assim, aqueles giz jumbo. Então ele está começando a desenvolver a coordenação motora fina, porque é o ato de pegar. Tudo que a gente faz com os dedos, que tem uma maior minuciosidade para o movimento, é chamado de coordenação motora fina. Não é uma coordenação motora grossa. Supostamente, as atividades feitas em papel, como as que eu vendo no site da loja, todas devem ser de coordenação motora fina, ok? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de coordenação motora fina e coordenação motora grossa. E daí, antes de eu falar qual é, eu quero que vocês olhem a figura e me digam se vocês acham que é fina ou grossa, ok? Essa primeira figura que vocês estão vendo aqui do lado traz uma menina e daí ela tem uma linha no chão, né, um traçado no chão, uma atividade super legal para você dar em casa para o seu filho ou na escola para as crianças, que treina muito a coordenação motora. Mas essa coordenação motora, ela é fina ou é grossa? Se você julgou que ela é coordenação motora grossa, você acertou. Logicamente, algumas coordenações motoras elas vão ter um pinguinho de outra, mas esta predominância nesta atividade da menina andando na linha é uma coordenação motora grossa, porque ela está utilizando movimentos corporais. Então ela vai fazer o andar em cima da linha. Essa linha aí, ela está em formato de V, se vocês repararem. Então ela começa com uma movimentação das pernas abertas e conforme ela anda, ela precisa ir diminuindo a abertura da perna até chegar na junção. Tem outras formas de fazer as linhas e você pode, por exemplo, colocar várias linhas no chão e a criança pular de uma na outra. Ou se não, você pode colocar a linha no chão, dar um canudinho para a criança ou algo parecido com um canudo, fazer um canudo de papel, por exemplo, e colocar uma bolinha. E daí ela tem que assoprar em cima da linha. O assoprar é um tipo de coordenação motora um pouco mais fina. Só que o movimento que ela vai ter que fazer para rastejar na linha, para assoprar a bolinha, é a coordenação motora grossa, ok? Vamos ver a próxima figura. Ah, essa é muito legal. Essa é uma brincadeira super simples que você pode fazer em casa ou pode fazer na escola também, aliás, todas, né? É possível fazer isso. E é o bola ao cesto. Aqui, como vocês estão vendo, é um cesto de plástico que você pode colocar roupa dentro. E daí ele foi pendurado em um local um pouco mais alto e as crianças jogam bolinhas nesse cesto. Vocês vão reparar que as bolinhas são coloridas e no fundo tem uns gráficos coloridos. Então, o que você pode fazer se você tiver a condição de ter algumas bolinhas coloridas? A criança joga e depois você conta quantas bolinhas coloridas que foram jogadas que estão dentro do cesto e quantas caíram no chão. Então, quais são as cores que estão no cesto? Quais são as cores que estão no chão? E daí você pode montar um gráfico com as cores, que fica bem bacana. Mas voltando à atividade principal, que é o jogar a bola no cesto, é coordenação motora grossa ou coordenação motora fina? Esta é uma atividade de coordenação motora grossa, ok? Próxima atividade, muito legal com bolinha também. Esse é um utensílio de cozinha, né, que a gente usa para mexer algumas receitas. Geralmente as pessoas fazem bastante com omelete, né, para dar uma mexidinha nos ovos ali. E nessa figura a criança está colocando pompons, são pompons pequenininhos assim, bolinhas, mas pode ser outro tipo de objeto, ok? Ela tem que pegar em movimento de pinça as bolinhas e colocar dentro do utensílio de cozinha. Então é como se fosse uma gaiola, aquele utensílio, e ela coloca tudo lá pelos vãozinhos. Essa atividade é de coordenação motora fina, porque ela vai utilizar movimentos do dedo, ok? Embora ela não seja na folha, ela é uma coordenação motora mais detalhada, por isso que ela é uma coordenação motora fina. É de uma parte do corpo, né? A próxima figura, essa eu adoro, gente. Essa daí é de um bebê, como vocês podem ver, e ele está utilizando uma atividade montessoriana. As atividades montessorianas são muito boas para desenvolvimento da coordenação motora,
Porque além da coordenação motora, ela também desenvolve algumas habilidades sensórias, né, o sensorial, que é muito importante para a aprendizagem. E se você estudar neurociências, você vai descobrir por quê. Esse bebê em especial, a mãe dele, ou a professora, colou no chão plásticos, e dentro dos plásticos que ela fez uma moldura aí com um tipo de durex, ela colocou objetos. Então vocês vão ver bolinhas, o que a criança está mexendo são canudinhos, todos colocados assim, um atrás do outro. No caso do canudinho, o que ele está fazendo? Ele está separando os canudinhos, então ele descobriu que dá para separar, olha o movimento do dedo, que dá para separar esses canudinhos dentro dessa janela que foi feita no chão para ele. Então cada janela, ela traz um elemento diferente para o bebê poder manipular ali, né? E daí ele está desenvolvendo a coordenação motora fina, porque ele está ali na intenção de um detalhe, né? Então, uma coisa assim muito específica dentro da coordenação motora. Essa outra atividade são aqueles escorredores de macarrão que a gente tem em casa, macarrão, salada, que tem uns furinhos. E daí, no caso, esses elementos coloridos que vocês estão vendo são limpadores de cachimbo. Aqui no Brasil eles não são tão populares na educação, mas se você visitar outros lugares, outros países, você vai ver que eles utilizam muito limpadores de canudo, inclusive na América Latina e em outros países por aqui. A gente pode fazer aqui no Brasil com pedaços de lã. A criança coloca o pedaço de lã no furinho do escorredor e vai puxando, e forma tipo uma teia de aranha dentro, né? Uma cama de gato, como você quiser chamar. Esse tipo de atividade é uma coordenação motora fina, porque utiliza o movimento de pinça, várias movimentações da mão, né? Então dos dedos, é uma coisa muito específica. O pé de lata você pode fazer com a criança e ele trabalha o movimento do equilíbrio. Então, na verdade, o equilíbrio ele traz um pouquinho do que a gente chama de função vestibular. Ficou curioso? Procura lá o que é uma função vestibular, que esse vídeo não é para isso, mas ela diz respeito ao equilíbrio, ok? A criança coloca, pode decorar a lata como ela quiser, coloca os pés em cima, né? Depois que você terminou o pé de lata, tem várias receitas de pé de lata na internet, e daí ela tem que se equilibrar andando com o pé de lata. E daí você pode variar o movimento, você pode pedir agora anda com as pernas mais abertas, com as pernas mais fechadas. Ela pode andar também mais rápido, mais devagar, você pode mudar o movimento conforme você dá a ordem do andar para a criança. E essa atividade trabalha a coordenação motora grossa, certo? Porque ela está trabalhando o movimento do corpo, não o movimento da mão, que é específico. Fazer quebra-cabeça, isso é fácil, hein? Quebra-cabeça ele tem lá as peças, começa quando a criança é menor com peças maiores, conforme ela vai crescendo vai diminuindo o tamanho da peça. Além das funções, outras funções executivas que ele também trabalha a coordenação motora porque tem o encaixe das peças. Como o encaixe das peças é algo minucioso, então a gente tem aí a coordenação motora fina, ok? Essa outra atividade também é bem legal, você recorta ou desenha mãos e pés em uma plataforma, aí no caso tem 3, né? Então 3, 2, então você vê ali que tem 2 mãos, depois tem 2 mãos e uma pegada, uma mão e uma pegada, e você, se quiser, pode fazer o contorno da pegada. E daí o que acontece? A criança, em cada linha que tem nesse tapete, nessa plataforma, ela tem que colocar certinho a mão ou o pé, e no caso da mão tem o dedão, né, para ela se guiar. Então essa movimentação de ficar se contorcionando ali na base faz com que a criança desenvolva a coordenação motora grossa, certo? Então esses foram alguns exemplos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade de coordenação motora fina. E eu vou mostrar para vocês 2 exemplos, claro que tem muitos outros lá no site da loja, que é no www.janenespolidorio.com.br. Essas 2 atividades que eu vou mostrar para vocês em especial
o jogo divertido e o Flores fazem parte de um material chamado Treinando a Coordenação Motora. Mas se você entrar no site da loja e digitar coordenação motora, você vai perceber que tem várias outras opções, ok? O primeiro é o jogo divertido. Esse tipo de coordenação motora fina usa a tesoura. Então, nesse caso, o que acontece? A criança vai pegar a tesoura, porque ele é uma coordenação motora fina de tesoura, e vai traçar com a tesoura o pontilhado, fazendo um formato aqui na folha. Lá no material eu tenho vários outros formatos, porque não adianta dar para a criança só um tipo de formato. E não adianta também você dar para a criança a tesoura na mão dela e achar que ela vai construir como se segura a tesoura, porque ela pode construir errado. Por que eu digo errado? Porque a tesoura ela é projetada para ser usada de uma maneira específica. E daí se você deixa isso a cargo da criança, o que vai acontecer? A criança vai usar como ela acha que é. E nem sempre, ergonomicamente, é o jeito exato de segurar a tesoura. Tanto que a gente tem tesoura para canhoto e para destro. Se você for em alguma papelaria maior, você vai poder pedir a tesoura para canhoto, que ela tem um corte diferente. Exatamente porque ela é feita sob medida para o movimento da mão do canhoto. Então tem essa diferença. Então eu vou colocar esse aqui. E a outra atividade, ela é simples, todo mundo conhece, e foi exatamente um tipo de atividade assim que eu vi escrito coordenação motora grossa, que eu quase surtei. Porque como que a gente vai valorizar o professor se ele dá para a criança uma atividade com um título que está com um conceito errado? Não dá, né, gente? Então, quem usa aquela atividade tem que ter noção que aquilo é uma coordenação motora fina, e quem faz a atividade tem que ter o conhecimento de fazer a atividade com o tipo de habilidade correto, certo? Essa atividade Flores é uma atividade simples, tem abelhas e flores, e daí aqui eu peço para colorir, né, para contornar, na verdade, porque é coordenação motora fina, o pontilhado, cada pontilhado de uma cor diferente. Embora seja um movimento um pouco maior do que a letra, continua sendo uma coordenação motora fina, porque eu estou utilizando o movimento da mão em específico. Eu não estou usando o corpo inteiro. Se eu fizesse uma linha no chão desse tipo e pedisse para a criança andar em cima dela, daí sim seria coordenação motora grossa. Mas nesse caso aqui, nunca. Coordenação motora fina. E agora vamos à parte que eu acho que mais interessa a quem está assistindo, né? Como eu falei, a gente tem um período da vida que se chama janelas de oportunidade. Esse termo vem do inglês, que é Windows of Opportunity. Vários estudiosos falam esse termo para os períodos da vida que as pessoas aprendem com maior facilidade determinada habilidade. Então, por exemplo, o bilinguismo, que é falar duas línguas, ela tem uma janela de oportunidade muito maior quando a criança é menor. E até uns 6, 7 anos é muito intenso esse bilinguismo, porque a criança ela vai ter uma fala nativa, se ela for ensinada dessa forma. Qual foi minha referência? Eu dei aula há muito tempo de inglês e nos cursos que eu fazia, sem referência, os professores todos falavam sobre esse assunto, como se fosse um fato, como quem ensina fotossíntese e não sabe quem inventou. Então, mesmo caso aí. Sempre fomos instruídas nos cursos de idiomas, formação de professores, que a criança ela tem maior facilidade de aprender inglês, no caso dos cursos que eu fazia, até os 6, 7 anos de idade. E depois não se torna mais uma fala nativa. Ela não vai ter o mesmo domínio oral ali do inglês, fora outras coisas que atualmente a gente sabe. No caso da coordenação motora, essas janelas de oportunidade, elas vão para a coordenação motora grossa até os 5 anos e para a coordenação motora fina até os 7 anos ou 8. Então você vê aí que tem uma diferença. A coordenação motora grossa, o que acontece? Depois dos 5 anos a criança não vai mais aprender? Vai,
ela vai aprender. Só que o que vai acontecer é que essa criança, ela não vai ter a mesma facilidade para adquirir aquele movimento, porque ele não foi adquirido quando ele deveria ter sido. Então essa é a grande questão. Muitos professores querem a criança parada em sala de aula, mesmo no infantil. Gente, isso não dá certo. Lógico que ela tem que ter um momento de ficar parada fazendo a lição, porque ela precisa também desenvolver atenção, concentração, coordenação visomotora ou óculomotora, como você preferir chamar. Mas ela também precisa do movimento, porque a educação infantil é o período até os 5 anos que ela vai ter essa janela de oportunidade da coordenação motora grossa, que são os movimentos corporais em geral, mais aberta a novos movimentos, a novas aprendizagens, a novas habilidades. Já a coordenação motora fina, ela tem uma extensão até os 7 ou 8 anos, e essa extensão ela ajuda na fase de alfabetização, inclusive, e também na letra cursiva. Se a criança, vocês podem reparar que quando a criança não aprende no primeiro ano a letra cursiva, ela vai ter mais dificuldade no traçado depois. E se você tem curiosidade de saber sobre a letra cursiva, você pode ver outros vídeos meus no canal YouTube, que eu tenho uma porção deles explicando de tudo quanto é jeito que você imaginar, benefícios, como que faz, e até mostrando um caderno de caligrafia real que eu utilizei com criança. E nesse caso da coordenação motora fina e a grossa também, quem cuida muito bem desse assunto são os psicomotricistas. Então, se você tem interesse nesta área, você pode fazer uma pós-graduação, um curso, alguma extensão em psicomotricidade, que você vai entender muito sobre o assunto daí. Eu gostaria de citar uma referência que eu gosto muito em área de coordenação motora, que é a Yvonne Van, é o nome estranho, hein? Yvonne Van Logerenberg. Yvonne von Logerenberg. Essa senhora, né, ela é da África do Sul, isso mesmo, África do Sul. Se você me assiste, você sabe que eu não tenho limite para educação, então eu fui achar ela lá na África do Sul pela internet. E ela tem uma instituição chamada Kinderkinetics, que é uma instituição voltada para crianças pequenas, que traz uma porção de artigos sobre as janelas de oportunidade em coordenação motora grossa e fina. Então, se você tiver oportunidade, você pode entrar no site dela, eu vou deixar o link aqui embaixo para você explorar um pouquinho, ok? Essa é a referência que eu dou no caso da coordenação motora, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês perceberam, é um assunto importante. Aproveita que você está aqui comigo, se inscreve no meu canal, porque a gente sempre trata aqui de assuntos importantes e relevantes para os pais e para os professores. E eu te vejo no meu próximo vídeo.